Olá, querido professor, querida professora, como vocês estão? Estamos aqui em mais um dia de estudo. Eu sou a professora Solange Alves e vou te ajudar nessa trajetória chamada Preparação para o Concurso Público. E no nosso estudo de hoje, nós falaremos de um assunto que tem ultimamente estado muito presente nas discussões relacionadas à educação. Isto é, metodologias ativas. Metodologias ativas. O nome por si já nos remete a um tipo de ação. Exatamente. Se você é professor e durante todo esse período de pandemia atuou, você sabe que metodologias ativas fez muito sucesso neste período. Porque nós tivemos que utilizar dessa estratégia em muitas situações para favorecer o aprendizado de nosso aluno. Mas, enfim, o que são metodologias ativas? Ela refere-se a métodos, a estratégias, como o próprio nome diz. Opa, tem aqui alguém querendo estudar junto com a gente. Métodos, né? Onde a gente vai trabalhar ativamente com ações daqueles que serão os protagonistas de todo o processo. Sim, os nossos estudantes. Por um tempo, nós professores fomos o centro de todas as atenções. Nós, sendo detentor, né? Hoje já estão até detectando aqui. Sendo o detentor do conhecimento, nós estávamos ali, à frente, explanando, nossos alunos ouvindo, nossos alunos estudando, memorizando o que nós estávamos falando, até porque nas avaliações nós iríamos cobrar exatamente isso, que os nossos alunos tivessem de memória tudo aquilo que a gente estava ali ensinando. Gente, vocês não se incomodem, né? Porque assim, tenho aí meus netinhos de 4 patas e eles adoram, gente, adoram aparecer. Então vocês vão ver eles passando aqui, mas tudo bem. Vamos lá. Eles tinham que memorizar os conteúdos e nas avaliações nós cobrávamos exatamente isso. Então, o aluno, ele era passivo de todo esse processo. O aluno estava ali como um depósito para que nós pudéssemos colocar lá o conhecimento pronto. Só que isso, com o passar do tempo, tem mudado e o nosso estudante, ele tem sido cada vez mais o foco de todo o processo. E agora com a BNCC, isso ficou ainda mais fortalecido, porque vem trabalhar que as ações dos nossos estudantes, elas são primordiais. Então, na metodologia ativa, o modelo propõe exatamente essa mudança de papéis, ou seja, né, segue um caminho diferente do formato tradicional. Nas metodologias ativas, o aluno, ele se torna o protagonista de seu aprendizado, enquanto o professor, ele assume um papel de mediador desse conhecimento, né? O professor, ele vai estar ali para mediar, para facilitar com que este aluno possa estar, né, trabalhando todo este conhecimento. E assim, embora já tenham sido debatidas, né, há algum tempo, as metodologias ativas em si, elas vêm ganhando destaque, muito destaque agora nessas últimas décadas, né? Com o aumento da inclusão, em especial da tecnologia em sala de aula. E a necessidade de trabalhar, né, gente? Currículos que estimulem os nossos alunos, né? Estimulem esse protagonismo, lhe proporcionem maior autonomia. Vocês sabem que se nós professores hoje não nos tornarmos atrativos, cada vez mais a tecnologia ela se faz presente na vida de nossos alunos. Então a gente precisa
utilizar deste recurso para ajudar em nossas aulas, estimulando eles, colocando a autonomia, né, em prática e, claro, também aprendendo junto com eles. Durante esse período emergencial do Covid, em que a gente esteve na maior parte, né, em um ensino remoto, a gente sentiu muito a necessidade da adoção de metodologias ativas, porque a gente passava as atividades, nós encaminhávamos atividades, nós dávamos determinadas comandas e o nosso aluno executava, né, com suas famílias em casa. Nós estávamos ali mediando, mas ele executava lá. Na verdade, durante esse tempo, nós demos maior responsabilidade, né, para que o aluno pudesse trabalhar a sua aprendizagem. E como isso fez presente em nossa vida e tudo o que a gente aprende, a gente simplesmente não aprendi isso durante a pandemia, agora que passou a pandemia, esquece, esgota tudo isso que eu aprendi, vou voltar do outro jeito, não. A gente tem que somar conhecimentos, somar aprendizagens e é claro que tudo isso que nós utilizamos na pandemia, ela vai continuar sendo utilizado na vida de nossos alunos. E todos esses recursos que nós também tivemos que nos adaptar e aprender a utilizar, nós também faremos com que tudo isso faça parte do nosso cotidiano. Então, assim, quando se trata de metodologias ativas, né, temos que lembrar que é um ensino voltado para uma atividade para o aluno. É um modelo diferenciado, né? Onde o professor não é mais o centro das atenções, né? O professor é aquele que oferece atividades diferenciadas, que sai da cópia, que sai daquelas cobranças, né? Que sai do método tradicional, de onde o aluno era um agente passivo e hoje ele coloca o estudante, né, no centro do processo da aprendizagem, sendo ele protagonista, sendo ele aquele que pratica as ações com autonomia, né, que participa. E parte dessa iniciativa vem exatamente de propostas que o professor propõe e que fazem com que o aluno tenha, né, esta atitude. É claro que nas metodologias ativas, nós professores temos que ter um planejamento muito claro, né? Nós temos que ter a oportunidade de pensar o aluno, né, individualmente. E é claro, né, que vai partir do aluno buscar o conhecimento de acordo com aquilo que nós propomos e de acordo com as suas necessidades. E ele faz isso como? Ativamente. Né? Então, nesse sentido, né, ele pode ser considerado um ser ativo, porque ele vai construir seu próprio conhecimento. E o nosso estudante, com essa participação, essa interação, né, ele vai possibilitando adquirir muitos significados. Como a gente oportuniza o aluno colocar a mão na massa, e quando a gente coloca a mão na massa, tudo isso tem um significado diferente, a aprendizagem ela se torna muito significativa, já que ele é quem vai construir o conhecimento, sendo o ator principal de todo o processo, sabe? Antigamente a gente via, né, ali o tablado, a parte da frente de nossa sala de aulas como um palco onde nós professores éramos os artistas, né? Gente, isso mudou. Hoje o ator principal é o nosso estudantes, os nossos estudantes, né? Essas metodologias ativas vão estimular cada vez mais a criatividade de nossos alunos. E tanto o estudante quanto o professor, na verdade, terão que ser muito criativos, porque o professor vai ter que elaborar atividades onde o aluno tem a oportunidade de desenvolver habilidades e competências
chamando essa atenção dele para que ele fique ali no centro, mas ele se sinta estimulado. Estimulado ao quê? A se comunicar, a tomar decisão, a ser proativo para que ele esteja em constante movimento. Ele vai colaborar, vai interagir, vai refletir, ele vai buscar toda essa aprendizagem. E quando ele reflete, ele vai refletir também sobre as suas relações, porque ele vai explorar o conhecimento e vai compartilhar esse com os demais, né, em suas relações, promovendo interações produtivas e significativas. Mas enfim, as metodologias ativas, na sua opinião, ela traz algum benefício diferente, né, do que a gente já tinha no método tradicional? Eu te digo que as metodologias ativas, elas oportunizam que você retenha o conhecimento aprimorado, né? E de diferentes vertentes. Você vai estimular o aluno ao pensamento crítico, porque ele vai estudar sobre isso, vai pensar, então ele vai aprender de uma maneira a criar um pensamento crítico. O aluno terá maior motivação para aprender, porque ele não fica ali parado só simplesmente ouvindo, recebendo, né? Ele é ativo, ele vai fazer acontecer. Então, isso motiva ele, né? Porque vai colocar ele numa posição de maior engajamento em sua sala de aula e automaticamente vai estimular a sua autonomia. É claro que quando a gente desenvolve a autonomia da criança, que a gente coloca responsabilidade para eles, e quando eles realizam essas atividades, né, e começam a perceber que estão aprendendo, e que a gente vai ali intervindo de maneira que eles percebem que a gente está ficando feliz, está colocando novos desafios, automaticamente o aluno vai desenvolvendo em si a autoconfiança, né? E é claro que com isso ele vai se sentir muito mais estimulado a fazer o quê? Resolver situações, problemas. E isso é o que nossa educação espera, né? Formar um cidadão crítico capaz de resolver problemas. A BNCC, ela pressupõe tudo isso quando ela coloca o estudante como centro, como protagonista. Ela fala das habilidades socioemocionais, das interações interpessoais que são previstas e são estimuladas pelas metodologias ativas. As boas práticas, né, que são transformadas para considerar novas competências, outras habilidades e também promover desenvolvimento de capacidades em nossos alunos. É claro que assim, todas as atividades, elas dentro da metodologia ativa, elas têm características peculiares, mas o principal delas é otimizar o tempo. O tempo escolar, o tempo de aprendizagem, de ensino e o melhor aproveitamento dele para o quê? Resolução de problemas. Para o que mais? Desenvolver o pensamento crítico reflexivo e promover atividades colaborativas. Por quê? Porque os alunos vão estar ali em interação e passam a ser colaboradores em prol do conhecimento. Além disso, as atividades promovidas pelas metodologias ativas, elas desenvolvem capacidades cognitivas, né, que são o próprio conhecimento em si,
e capacidades sensoriais. Que é isso? Aquelas que possibilitam a ação do aluno, possibilitam ele a enxergar, a perceber de diferentes maneiras. Por isso, quando se fala de metodologias ativas, nós temos que ter um pensamento diferenciado na hora de elaborar as nossas atividades. Temos que estar muito atento às intervenções que nós vamos fazer, deixar muito claro ao nosso aluno as nossas intenções, mediar todo o processo e, é claro, acima de tudo, refletir sobre a avaliação. Porque a avaliação nas metodologias ativas, elas não vão ser como eram antigamente, tá? A avaliação, ela sempre será processual, formativa, vai valorizar muito mais a parte qualitativa do que a parte quantitativa. Será muito mais individual e ela ainda deve promover, né, o autoconhecimento, a autoavaliação do aluno. Se o aluno tem autonomia, se ele é proativo, se é ele que está realizando as atividades ativamente, nós também precisamos trabalhar nele a autorreflexão e a autoavaliação de tudo que ele está fazendo e de tudo que ele está aprendendo. Já que ele é protagonista, ele também será responsável pela sua avaliação, pelo seu desempenho e acompanhará o seu desenvolvimento. É claro que as ferramentas que nós utilizamos na sala de aula vão refletir o comportamento dos estudantes. Por isso, cada vez mais, né, o nosso ambiente escolar ele tem que ser adaptado às transformações, em especial adaptado às transformações tecnológicas que fazem hoje parte do nosso cotidiano. Se os alunos estão participando, né, de um processo de aprendizagem ativa por meio de experimentação, é claro que nós já estamos aplicando metodologias ativas. E para que você possa experimentar, você tem que ter acesso a esses recursos, tá? Alguns formatos, né, nós podemos usar dentro das metodologias ativas, né? Pode ser assim, demonstrando um processo, analisando um argumento, conduzindo experimentos, né? Conduzindo exatamente que ele possa praticar, produzir exercícios, né? Escritos, sim, claro, né? Mas a gente vai, por meio deles, na execução deles, né? Conduzir também debates, reflexões. Nós podemos criar vídeos, nós podemos trabalhar colaborativamente e o maior sucesso das metodologias ativas é a gamificação, né? Gamificação, pode ser assim dizer, né? Onde os alunos trabalham por meio de jogos, né? Quando se fala de gamificação, que é o auge, né, assim, das metodologias ativas, porque as crianças adoram, a gente já pensa logo, né, no jogo, no videogame, e claro, porque gamificação vem do game, né? Mas não é um jogo só lúdico. Quando se trata de gamificação, ela tem uma função educativa, ela tem uma função interativa, né? E aí a ação desse jogo interativo vem para a sala de aula exatamente promover essa interação. A gente até usa na gamificação mesmo os jogos tecnológicos para ajudar nessa interação e depois de uma pandemia onde nós nos mantemos online e as nossas crianças tiveram tanto acesso a esse recurso, eu não temo dizer que por meio deste trabalho nós já estamos preparando os nossos alunos para o futuro. É claro que a gente já vamos pensar que o nosso aluno de hoje, um aluno até da educação infantil, esse aluno já mexe no celular, mexe no computador, por muitas vezes já sabe localizar vídeo, já sabe onde aperta para mandar mensagem. Então, se hoje
né, os nossos alunos estão nessa condição tecnológica, imaginem daqui 9 anos, daqui 12 anos. Então, quando ele terminar o ensino fundamental, quando ele for para o ensino médio, imagina como que está este nosso aluno, como que está essa capacidade, né, de manusear essas questões tecnológicas. Então, a gente precisa, desde cedo, né, proporcionar a interatividade, né, nos ambientes virtuais, para que o nosso aluno possa transitar com maior facilidade e se preparar para o quê? Para o futuro. Dentro da metodologia ativa, a gente trabalha muito com estudos de caso. E o estudo de caso, ele vem exatamente direcionar o conhecimento para uma atuação prática, para casos específicos que o nosso aluno terá que resolver. No caso do estudo de caso, a aprendizagem ela vem sempre, né, embasada em um problema, baseado em um problema. E quando esse problema vem, ele vem dividido em 3 conceitos básicos, que é o entendimento do problema, que surge exatamente a partir da interação entre os alunos, o conflito cognitivo que deve existir, né, porque é ele que estimula a aprendizagem, e o conhecimento, que ocorre com o reconhecimento e a aceitação e interpretação dos vários atores, né, ou seja, dos vários estudantes, sobre este mesmo fenômeno. Assim, os princípios, né, da aprendizagem baseada em problemas, ela incentiva o trabalho em equipe, a interação entre os envolvidos, além de simular situações do cotidiano do aluno. Aí o aluno fala assim, tem gente que passa e fala assim, nossa, essas crianças só brincam, eles só ficam brincando. Mas por meio daquela brincadeira, você está promovendo uma metodologia onde ele vai interagir e vai aprender desde cedo como que pode, mediante uma situação, problema específico, trabalhar ali dentro e fora da escola. Assim, a gente precisa entender o grande benefício que vem, né, nessa aprendizagem baseada em problema, né? Mas independente ao aluno, a capacidade do pensamento crítico, ela precisa ser desenvolvida. E quando ela é desenvolvida, ela cria uma independência para que o aluno possa ter a tranquilidade de se posicionar na sociedade, de expor a sua opinião. E quantas, né, gente? Quantas vezes muitos, até professores, têm essa dificuldade de expor o que sente, de expor o que pensa, de apresentar suas dúvidas. Quantas pessoas se calam? Se calam e deixam de aprender exatamente por não saber se posicionar ou se expressar. Por isso que nós precisamos promover, né, a capacidade do aluno ser independente. E durante o maior engajamento nas aulas, né, com ações práticas, os estudantes acabam tendo que se relacionar com os colegas e nesta dinâmica as atividades acabam se tornando muito mais divertidas. Além disso, quando a gente trabalha desta maneira, a gente melhora o trabalho em equipe. Os alunos começam a pensar coletivamente, pedem ajuda para poder exatamente buscar a solução. E neste momento ele acaba ouvindo opiniões. Então isso estimula demais o desenvolvimento social e atinge a todos os estudantes simultaneamente. Olha que interessante, não é bacana isso? Então não é simplesmente estar ali e executar, é pensar num todo, não é pensar apenas em si, não é ser individual, mas é trabalhar para um todo, né? Para o bem coletivo, cumprindo exatamente a sua parte. Uma outra
metodologia é a sala de aula invertida, né? E isso nós trabalhamos bastante na pandemia, né? A sala de aula invertida, você não investe, né, apenas a sala de aula, você investe também a relação professor-aluno, porque o professor passa a ser um incentivador desse aluno, tá? Esse aluno que vai buscar recursos próprios, né, para poder resolver a situação proposta, né? E aí vai ter que ser incentivado para dar conta desse conhecimento que ele vai adquirir fora da sala de aula, que ele vai buscar fora, né, do alcance do seu professor, fora do espaço da sala de aula, e depois ele volta para essa sala de aula apenas com o questionamento de todo o estudo que ele fez sozinho. Então, a sala de aula, na verdade, ela ocorre fora. Por isso que a gente chama de sala de aula invertida, né? Porque o aluno vai fora buscar o conhecimento, né? E para a escola ele vai levar o quê? As dúvidas, a oportunidade de trocar as ideias, né, com seus colegas, com seu professor, né? Na sala de aula ele vai apenas discutir os assuntos, porque a busca do conhecimento mesmo ele fez fora dali, tá? A sala de aula invertida, ela traz assim alguns benefícios para o aprendizado. Primeiro, a otimização do tempo, né? Como o aluno já acaba tendo um contato prévio, né, com a matéria, o tempo de sala de aula ele vai render muito mais, porque na verdade você já vai trabalhar com pessoas que já têm um certo conhecimento sobre o assunto, com alunos que já foram pesquisar sobre aquilo que está se falando, e na verdade ele vem otimizar o tempo porque ele vem para sanar aquilo que ele sozinho não conseguiu alcançar. Também promove o maior engajamento, né, de todos os alunos que passam a participar com maior, né, incentivo. Por quê? Porque eles têm a oportunidade de abordar os seus conteúdos, né, em diferentes canais e naquele momento personalizar, né, o processo de aprendizagem compartilhando tudo aquilo que ele aprendeu. E aí a gente percebe que a individualidade de cada aluno necessita ser considerada. Cada aluno a gente tem que olhar, né, diferente. Mas uma coisa é certa, tem que entender todos como protagonista, com o papel de protagonista, né? O aluno se torna um agente bem mais responsável e ativo no seu processo de aprendizagem. Por isso, é preciso se ter a flexibilidade de ensino. Quando a gente inverte, né, uma sala de aula, diferentes modelos podem ser aplicados. Grupos de estudo, leitura silenciosa, desenvolvimento de projeto, que são, né, alguns dos exemplos que a gente acaba realizando quando a gente oferece a proposta da sala de aula invertida. Mas ela também não é a única. Nós temos também o ensino híbrido. Ensino híbrido, isso me remete à parte de Covid, isso me remete ao tempo que eu fiquei em casa. Bem, é quase isso, né? O ensino híbrido, ele vai te proporcionar momentos de estudos, sim, individualizados ou coletivos, né? Mas que você vai ter a oportunidade de fazer e de trocar essa experiência, tanto na sala de aula como fora dela. E necessariamente a gente vai usar a tecnologia como um recurso que vai estar exatamente fora dessa sala de aula. Mas a gente não pode pensar que a tecnologia é o único recurso, não. Quando eu falo de ensino híbrido, por exemplo, eu estou dizendo que se o aluno está numa biblioteca lendo o livro, está fora da sala de aula, está fora das paredes da sala de aula. Esse aluno está estudando de maneira híbrida? Sim, está sim. E está consultando outros materiais à distância. Por isso que vai intercalando EAD e presencial, tá? Então, nós precisamos entender muito claro.
o que significa essa situação híbrida, é estar ali, né, e acolá, trabalhando em mesmo fim, né, em prol de uma situação que o aluno tem aí para resolver. Uma outra maneira é trabalhar com projetos. Ai, gente, quem não gosta de trabalhar com projetos, né? Trabalhar com projetos são experiências únicas, né? Elas são envolventes, elas são atrativas, né? Por quê? Porque ela acontece em etapas. Um processo que vai levar a um produto, né? A um resultado final. E a ação do desenrolar do projeto, ela é muito importante, porque tem experiências que serão vividas, que vão envolver os estudantes, né, em todas as etapas e vai levantar, né, hipótese para solucionar os problemas, né? Então, neste momento, né, de trabalhar com o projeto, o aluno se envolve de verdade, né, e participa de todas as etapas com o objetivo de chegar onde? No produto final. Nós ainda podemos promover, por meio dessas metodologias, debates, que são discussões que vão desenvolver exatamente esse pensamento crítico e reflexivo com os alunos. Além de promover nesta interação a oportunidade do aluno se expressar, respeitar o momento de fala do colega, saber ouvir, saber refletir e saber se colocar. Então, os momentos de debate, eles promovem aí o desenvolver do pensamento crítico reflexivo e uma melhor socialização entre os alunos. E quando a gente vai falar assim em debate, por muitas vezes nós acabamos dividindo a nossa sala de aula em times, em agrupamentos, que tem ali a mesma opinião, que torna o conhecimento, né, algo único, que vai dialogar junto com os outros grupos, né? São ações onde eles vão fazer coletivamente em prol do coletivo, pensando em trazer, né, opiniões, ideias que vão formalizar um único conhecimento e uma única defesa. Então, todas essas metodologias que eu citei, né, todas essas técnicas, métodos, estratégias, né, seja lá como de repente você queira colocar, ela vem exatamente de encontro ao nosso aluno ter a oportunidade de ser protagonista, de buscar o conhecimento, de trabalhar este conhecimento, de promover, né, a sua autonomia para se expressar, discutir tudo isso com os seus colegas, transformando esse momento significativo, sendo ele o centro das atenções e nós, professores, sendo o mediador durante todo esse processo para que o aluno possa passar por todas as etapas e avançar, né? E aprender e a construir ele mesmo o seu conhecimento. Eu aqui apresento a vocês algumas das atividades das metodologias ativas, né? Eu não apresentei todas, não. Apresentei essas que costumam aparecer com maior frequência nos concursos públicos, né? São aquelas que são mais utilizadas, né, pelos professores hoje e que acabam sendo mais cobradas, né, na hora que a gente tem aí um processo, né, seletivo. E que tal agora se nós aproveitássemos este tempinho para exatamente observar como que é cobrado exatamente as metodologias ativas em provas de concurso público. Vamos lá? Vamos às questões? Vamos à primeira questão? Vamos lá. Questão: quando falamos em planejar o ensino ou ação didática, estamos prevendo as ações e os procedimentos que o professor vai realizar junto a seus alunos. E a organização das atividades discentes e da experiência de aprendizagem visando a atingir os objetivos educacionais estabelecidos. Nesse sentido, analise
as assertivas aqui expostas e assinale a alternativa correta. Então, vamos lá. Como que a gente trabalha essas metodologias ativas? Assertiva número 1. Analisar as características da clientela, ou seja, suas aspirações, suas necessidades e possibilidades dos alunos. Está correto? Vamos à próxima. Prever e organizar os procedimentos do professor, bem como as atividades e experiências de construção do conhecimento consideradas mais adequadas para a consecução, isso mesmo, dos objetivos estabelecidos. E aí, o que você acha? Número 3. Prever e escolher os recursos de ensino mais adequado para estimular a participação dos alunos nas atividades de aprendizagem. 4. Prever os procedimentos de avaliação mais condizente com os objetivos propostos. São 4 assertivas. Afinal, qual delas está correta que nos levará à alternativa correta? Vamos pensar? Pensou? Então vamos voltar. A assertiva número 1. Analisar as características da clientela, suas aspirações, necessidades e possibilidades dos alunos. A gente precisa fazer isso? Sim, sempre. Sempre nós precisamos conhecer esses alunos com os quais nós estamos trabalhando, né? Exatamente suas necessidades, suas aspirações, para que assim nós possamos fazer um planejamento que venha de encontro às necessidades que eles têm. Então, a assertiva número 1 já está correta. Concordam? Vamos a 2. Prever e organizar os procedimentos do professor. Sim, o professor precisa, né? Prever, para planejar, para organizar o seu trabalho, os seus procedimentos, bem como as atividades e experiências de construção do conhecimento consideradas mais adequadas para a consecução dos objetivos estabelecidos. O professor precisa ter um planejamento, o professor precisa se organizar de modo que ele possa trazer as atividades que venham de encontro, né, ao seu planejamento. Então, a segunda assertiva está correta. Vamos à terceira. Prever e escolher os recursos de ensino mais adequado para estimular a participação dos alunos nas atividades de aprendizagem. Com certeza, o professor precisa exatamente escolher as atividades, fazer o seu planejamento, escolher os recursos para que possa promover as intervenções e estimular a participação dos alunos para que assim eles aprendam, né? Então, a assertiva número 3 está, correta. Número 4. Prever os procedimentos de avaliação mais condizente com os objetivos propostos. Lembra que eu falei agora há pouco de avaliação? Sim, então o professor precisa saber exatamente quais serão os seus procedimentos avaliativos, né? Aqueles que melhor atendem ao seu objetivo e que vai colaborar com essa reflexão também dos nossos alunos e com a sua autoavaliação. Então, a alternativa está correta. Vamos achar a resposta certa? Então, será aquela que vai dizer que todas as assertivas estão corretas. Então, nesta questão, a alternativa correta é a letra B. Vamos à questão número 2. Olha lá. Sobre as metodologias ativas, analise as assertivas a seguir. Assertiva número 1. As metodologias ativas constituem alternativas pedagógicas que colocam o foco do processo de ensino-aprendizagem no docente. Será? As metodologias ativas, assertiva número 2, contrastam, né, com a abordagem pedagógica do ensino tradicional? Vamos pensar.
Assertiva número 3. Atualmente, as tecnologias digitais estão sendo utilizadas na implantação das metodologias ativas? Será? Pois bem, nós temos aqui 3 assertivas. Quais estão corretas? Vamos pensar? Assertiva número 1. As metodologias ativas constituem alternativas pedagógicas que colocam o foco do processo do ensino-aprendizagem no docente? Não. As metodologias ativas colocam como foco exatamente o estudante. Nessas metodologias, gente, o professor é apenas um mediador. Quem está ali no foco, no centro, sendo protagonista durante todo o processo de ensino-aprendizagem é quem? Isso mesmo, é o nosso estudante. Então, essa alternativa está errada. Vamos ver a próxima assertiva. As metodologias ativas contrastam com a abordagem pedagógica tradicional? O que você acha? Diz aí. Sim, totalmente contrárias, né? Porque nesta metodologia, os nossos alunos, eles estão participando de modo ativo. Eles são protagonistas, coisa que no método tradicional, o foco de tudo, o centro de tudo era quem? O professor. Então, essa alternativa está correta. Vamos para a assertiva número 3. Atualmente, as tecnologias digitais estão sendo utilizadas na implantação das metodologias ativas? O que você acha? Sim, exatamente. Um exemplo disso são as gamificações, né, que trazem jogos interativos tecnológicos para que os nossos alunos possam utilizar, né, dessa metodologia em sua aprendizagem. Assim sendo, nós temos as assertivas 2 e 3 corretas e a número 1 errada. Então, a alternativa que vai dizer que as assertivas 2 e 3 estão corretas é a alternativa D. Muito bem. Vamos à próxima? Questão número 3. Tendo em vista as metodologias ativas de ensino, assinale a alternativa incorreta. Quando a gente está fazendo uma prova de concurso ou de algum outro tipo de processo seletivo, nós precisamos nos atentar muito a isso. Muitas vezes na correria da leitura, a gente acha que está pedindo a alternativa correta. E aí, nesse caso aqui, por exemplo, ele quer a alternativa incorreta. E aí você, às vezes, no auge da sua emoção e da pressão, você vai lá, entende, ao invés de incorreta, correta, e assinale a alternativa e perde a questão. Então, muita atenção a isso. Muita atenção, porque às vezes ali misturado com as alternativas, com as opções corretas, eles colocam exatamente essa incorreta para o quê? Para te pegar. Então, não se permita ser enganado, de olho. Então, aqui, nessa questão, ele quer a alternativa incorreta. Vamos lá às alternativas? A. Nessas metodologias, o aprendizado está centrado na transmissão dos conteúdos e na figura do professor. Será? Vamos à alternativa B. Referidas metodologias incentivam a busca ativa e constante de informações e o trabalho em equipe. Será que é assim? C. As metodologias ativas, e olha a criança que vem passar exatamente da câmera e ela quer ficar aqui, gente. Então fica aqui trabalhando. Vamos lá. Vamos juntos. Vamos estudar metodologias ativas? Vamos.
Então vamos. Quer ser o protagonista, gente? Quem está aqui, esse é o exemplo do protagonismo, né? Quem está aqui quer ser o centro das atenções. Vamos deixar. Então vamos lá. Alternativa C. As metodologias ativas de ensino favorecem o desenvolvimento da autoavaliação e da avaliação grupal. Nós falamos sobre avaliação. O que você acha? Alternativa D. As metodologias as metodologias em questão contribuem para o desenvolvimento da capacidade de resolver problemas? O que você acha? Lembrando que nós estamos procurando a alternativa incorreta, a errada. Vamos retomar? Alternativa A. Nessas metodologias, o aprendizado está centrado na transmissão de conteúdos e na figura do professor? Não, gente, não. Então, olha de cara, olha que sorte. Nossa, quando a gente pega uma questão que já a primeira meu Deus, né? Então, já está aqui de cara dizendo que nas metodologias ativas, o aprendizado está centrado na transmissão de conteúdo e na figura do professor? Não, ao contrário, né? O aluno que vai construir, né, essa aprendizagem, e o centro é o aluno, não é na figura do professor. Então, a alternativa A é a errada. Assim sendo, as demais alternativas vão estar dizendo exatamente, né, como a metodologia ativa, né, de ensino acontece. Vamos ver. Referidas metodologias incentivam a busca ativa, colocam o aluno em ação e constante de informações e o trabalho em equipe. Olha que lindo! Exatamente, a metodologia ativa, ela vai incentivar a busca ativa e constante e vai trabalhar sempre em equipe. Sempre que eu digo assim, né, favorece, não é todas as atividades são equipes, não, mas sempre vai favorecer o trabalho em equipe. Alternativa C. As metodologias ativas de ensino favorecem o desenvolvimento da autoavaliação e da avaliação global? Com certeza, ela faz com que o aluno possa se autoavaliar, né? Tem essa avaliação reflexiva de todo o seu processo de aprendizagem. Perfeita. As metodologias em questão contribuem para o desenvolvimento da capacidade de resolver problemas? Exatamente, as metodologias ativas vêm para que o aluno possa desenvolver, né, a criticidade e seja capaz de solucionar problemas, apresentando, né, as suas ideias, apresentando as suas soluções e, claro, né, desenvolvendo cada vez mais essa capacidade, né, de entender e de fazer as melhores escolhas. Vamos a mais uma questão, e agora é a questão que traz aí uma bibliografia, né, muito requisitada nos concursos públicos quando se trata de metodologia ativa. Então, vamos entender a questão? Vamos lá. Aprendemos também de muitas maneiras, com diversas técnicas e procedimentos, mais ou menos eficazes para conseguir os objetivos desejados. A aprendizagem ativa, ela aumenta a nossa flexibilidade cognitiva, que é a capacidade de alternar e realizar diversas tarefas, operações mentais ou objetivos e de adaptar-nos a situações inesperadas, superando os modelos mentais rígidos e automativos pouco eficientes. Então, esse é um trecho do livro, né, de metodologia ativas para a educação inovadora, uma abordagem técnico-prática, solicitado aqui neste concurso. Não li esse livro, Solange, e agora? Eu não vou conseguir resolver essa questão? Socorro, você não abordou esse livro no nosso cursinho, e agora o que a gente faz? Eu choro ou eu chuto? Você lê a questão, lê e busca dentro de todo o conhecimento que você traz, né,
o que você mais consegue se identificar e aquilo que você vê que realmente não tem nada a ver com o assunto, que aí você vai deixando ali de lado. E aí, pelo que você sabe, será que a gente consegue achar a resposta certa? Vamos tentar? Vamos lá. Sem ler o livro, hein, gente? A aprendizagem ativa compreende o uso de metodologias que requer a prática, aprender fazendo, por parte do estudante. A aprendizagem baseada em projetos é uma das metodologias e posturas, uma organização super eficaz. Olha que bacana, né? Então ele vem trazendo aí pra gente a ideia de trabalhar em projetos. Todos nós, professores, em algum momento, nós trabalhamos com projetos, não trabalhamos, gente? Em algum momento na nossa vida, nós organizamos a nossa rotina em prol de algum projeto. Então, deixa eu me lembrar. Sem ter lido o livro, sem ter, sequer conhecido esse autor que a Solange esqueceu de nós estudarmos, eu vou pensar. Quando se fala em projeto, primeira coisa, projeto. Vamos ver uma característica do projeto? Tem um resultado, tem um produto final. Opa, tem um produto final. Eu tenho que elaborar etapas. Eu tenho que fazer um levantamento de ideias, de hipóteses, né? Eu tenho que desenvolver. Então, já... Tá vendo como eu trago? Já... Olha, gente, eles estão brigando para poder sair e ficar aqui participando da aula com vocês. Estão lá, né, no conflito, resolvendo o problema para estarem aqui conosco. Olha lá. Então, nós temos aí já mentalmente, dentro do nosso, mapa mental aqui, já pensando todas as etapas, tudo que eu preciso exatamente para trabalhar em projeto. E com base nesse meu conhecimento é que eu vou tentar buscar a resposta de uma questão que por acaso eu não li o livro. Vamos continuar? Olha lá. Numere as atividades na sequência que demonstra a organização de um projeto educacional do planejamento à finalização. Então, ele quer dizer que aqui ele vai me apresentar várias etapas que eu vou ter que colocar em ordem de como que elas acontecem. Vamos tentar? Olha lá o que eles apresentam. Oficinas de ideias e criatividade. Sessão de apresentação de temas desafiadores. Roda de debates, outras ideias. Relatório de avaliação das etapas e produção. Oficina de planejamento e divisão de tarefas. Feira de apresentação dos projetos. Oficina de produção compartilhada de soluções. Então, agora eu preciso saber qual é a sequência correta, né? É claro que eu já sei que o meu projeto ele gera um produto final. No caso aqui, o produto final é exatamente o quê? A feira de apresentação dos projetos, né? Ou seja, aquela feira, aquela mostra cultural, como a gente costuma dizer, né? Então, isso eu já sei que isso, tem que ficar, pro final. Isso é o último, né? Então, eu já vou colocar aqui em frente, a esta alternativa, essa sequência, é o número 7, porque é o último, ele é o último. Então, beleza. Vamos pensar. Se a feira de apresentação de projetos é a última, é a número 6, a número 7, desculpa, eu tenho que pensar o que vem antes disso, né? Antes da apresentação, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que compartilhar, aquilo que eu produzi, as soluções, tudo, antes de apresentar. Eu vou mostrar, compartilhar exatamente como que eu fiz para chegar àquele produto final. Então, a oficina de produção compartilhada, de soluções
essa seria a número 6, porque eu vou fazer a oficina de produção, né, compartilhando as soluções. Na sequência, já vou apresentar, né, na feira esse meu projeto. Olha que bacana, né? Então, aqui a oficina de produção compartilhada já passa a ser o quê? O número 6, né? Qual seria a primeira coisa, né? A primeira coisa que a gente vai fazer quando a gente tem um projeto a desenvolver? A gente busca o quê? Os temas desafiadores. Qual vai ser o tema do nosso projeto? Essa é a primeira coisa. Então, onde está escrito sessão de apresentação de temas desafiadores, é onde eu vou começar, porque eu vou precisar ter um tema que norteie toda a minha caminhada. E depois, eu tendo esse tema, eu vou começar a pensar sobre ele. Aí é que vai vir as minhas ideias, vai vir a minha criatividade a partir daquele tema que eu escolhi. Então, se o número 1 é a sessão de apresentação de temas desafiadores, o número 2 é a oficina de ideias e criatividade, para saber, uau, que caminho que eu vou fazer o quê? Seguir. Tendo essas ideias em mão, o que eu vou fazer com elas? Eu vou planejar e vou dividir as tarefas. Primeiro eu tenho, né, o nosso tema desafiador. Aí a partir dali eu vou criar as ideias, né, vou usar a criatividade para ver como que eu vou solucionar esse tema desafiador, tá? Depois disso eu vou fazer uma oficina de planejamento para o quê? Dividir as tarefas, porque eu não vou conseguir fazer tudo sozinho, né? Não vou conseguir fazer. Então eu vou ter que fazer o quê? Dividir essas tarefas. Tendo dividido essas tarefas, a minha próxima, né, etapa será qual? Será fazer um relatório, né, de todas as etapas e de como eu vou produzir tudo isso. Para depois eu fazer o quê? Uma roda de debate para ver outras ideias para poder finalizar esse meu projeto. Então, partindo disso, né, colocando isso em sequência, e é bacana que você tenha um papel até para você escrever durante a sua prova, ali aproveita um pedacinho da prova para você, eu primeiro faço isso, segundo faço isso, terceiro faço isso, e não sei que hora que eu faço isso, deixa de lado. Identificando mais ou menos, né, o que você sabe, você já vai ter condições de eliminar algumas alternativas e se aproximar o máximo, né, da alternativa correta. No caso aqui, a sequência ficou 2, 1, 5, 4, 3, 7, 6. Então, a alternativa correta é a alternativa A. E agora vamos à nossa última questão. Atualmente está em voga falar em aprendizagem ativa e metodologias ativas. Em poucas palavras, o sentido dessas expressões está relacionado a colocar o aluno como protagonista de aprendizagem, construindo conhecimento em situações práticas. A aprendizagem ativa pode ser definida como atividades que ocupam o aluno em fazer alguma coisa e ao mesmo tempo levar a pensar sobre as coisas que está fazendo. E o mais mágico é isso, né, gente? Da metodologia ativa, é fazer com que o aluno pense sobre aquilo que ele está fazendo, né? Reflita sobre aquilo que ele está fazendo. Então, fantástico. Partindo disso, sabendo disso, agora nesse contexto, qual é a alternativa? O que? Incorreta. Então, vamos achar a alternativa incorreta? Lembrando de novo, né, gente? Sempre pedem a correta. Então, você tem que ficar atento, porque nesse caso aqui, ele está pedindo a alternativa o que? Incorreta. Vamos ver? A exploração dessas... Alternativa A. A exploração dessas características e marcas demanda considerar o currículo e as metodologias que colocam o professor no centro do processo educativo e focam a aprendizagem ativa. Gente, olha lá, de novo,
A alternativa A já é a alternativa que coloca o professor como centro do processo educativo. Não! Nas metodologias ativo, não é o professor o centro. Quem é o centro é o aluno, nosso estudante, que é o protagonista do seu ensino, né, e da sua aprendizagem. Então, nem vamos procurar mais as outras, porque as outras serão assim, leituras para complementar. A gente já sabe que essa daí, né, já tem aí essa parte errada. Mas como a gente é espertinho e a gente não quer perder nenhum detalhe, nós vamos ler as outras para ter certeza que essa daí é a que está mais incorreta, né? Alternativa B. Destaca-se como um desafio à educação o repensar sobre novas propostas educativas que superem a instrução ditada pelo livro didático, centrada no dizer do professor e na passividade do aluno. Exatamente. Nós estamos aí num caminho, né, de desafio para repensar exatamente essa forma de se trabalhar, tá? Então, alternativa correta. C. Criar situações de aprendizagem que os aprendizes fazem coisas, colocam conhecimento em ação, pensam e conceituam o que fazem. Constroem conhecimento sobre os conteúdos, né, nas atividades que realizam, bem como desenvolvem estratégias cognitivas, capacidade crítica e reflexão sobre suas práticas. Exatamente isso. Né? As nossas crianças são colocadas exatamente em ação para pensar, para conceituar o que fazem, para construir o conhecimento, né, sobre aqueles conteúdos, sobre tudo que está sendo trabalhado, como também desenvolver estratégias cognitivas capazes de colocarem a criticidade, a reflexão sobre suas práticas. Ó, alternativa correta. Letra D. É importante considerar as práticas sociais inerentes à cultura digital, marcadas pela participação, criação, invenção, abertura dos limites espaciais e temporais na sala de aula e dos espaços formais de educação, integrando distintos espaços de produção de saber, contextos e culturas, acontecimentos cotidianos e conhecimentos de distintas naturezas. Exatamente, né? A gente considera, né, as práticas sociais, até porque os alunos precisam, né, desenvolver habilidades, né, sociais, né? Tem que ter nessa interação, aprender esse convívio para trabalhar o seu lado socioemocional. Então, claro que essas práticas sociais, elas vêm, né, de encontro a toda uma cultura digital, que vai permitir ao aluno desenvolver outras capacidades, né, além dos limites do espaço e do tempo de sala de aula. Então, a alternativa D está correta. Olha, gente, quanto professor, eu digo a vocês que trabalhar com as metodologias ativas é desafiador, né? Mas é também muito gratificante. É muito bom você ver os nossos alunos, né, ali incentivados em fazer as atividades, em buscar as soluções e, acima de tudo, eles se sentem valorizados quando a gente coloca ele ali como, né, autor daquela solução. Então, a gente precisa cada vez mais oportunizar. É claro que cada aluno está no seu tempo. Então, às vezes, né, uma prática vai favorecer um aluno, outra prática vai favorecer outro aluno. Por isso que nós trabalhamos, né, nas avaliações, nas observações, nas intervenções de modo individual. É preciso ter bastante atenção a isso, porque na verdade a gente precisa entender como que nosso aluno está e qual prática eu vou exatamente sugerir para que ele possa trabalhar e desenvolver-se ainda melhor. Então, assim, metodologias ativas está em alta por conta do que nós tivemos e vivemos na pandemia. Já é, né, estudo dentro da própria rede da Prefeitura de São Paulo e com certeza vai ser cobrado
agora neste concurso também. O de mais importante é a gente entender isso, que dentro das metodologias ativas, o aluno é o foco, o aluno é o protagonista, ele que constrói o seu próprio conhecimento. Tudo isso, né, traz benefícios para eles, as metodologias ativas, de modo que ele possa se expressar, ele possa tomar decisões, ele possa refletir sobre a sua prática, possa se autoavaliar e possa assim fazer escolhas. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. As dúvidas vocês podem colocar aí, a gente vai discutindo também, né? Tem material complementar que eu vou deixar à disposição de vocês para que vocês possam reler, né? Como eu já tinha apresentado anteriormente, para que vocês possam reler e verificar se ainda há alguma dúvida sobre essas metodologias ativas, tá? Que a gente vai buscar sanar. Inclusive, se você quiser maior explicação daquelas que eu não citei aqui, a gente pode voltar, retomar e explicar todas elas. De modo geral, nós entendemos que aqui nas metodologias ativas e também do nosso lado aqui de professor, o que ninguém pode é ficar parado. Todo mundo tem que estar ativamente trabalhando em prol do conhecimento e da aprendizagem. Aluno buscando ali as soluções para o que o professor propôs e o professor sendo criativo e elaborando atividades que favoreçam o nosso aluno a essa autonomia, a esse incentivo e a conquista das soluções. Então, vale a pena dar mais uma lida, vale a pena anotar alguns tópicos, vale a pena fazer todo este mapa mental e entender que as metodologias ativas estão cada vez mais presentes na educação e que daqui para frente, até com o avançar da tecnologia, elas se farão ainda mais presentes. Então, vamos nos preparar? Isso mesmo, vamos se preparar porque a Prefeitura de São Paulo está aqui, esperando por você. Um grande beijo!